Olá, eu sou o Diogo Bertoldi, sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro Tecnológico CTC do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica realizado no Laboratório de Toxicologia Ambiental, LabTox, com orientação do William Gerson Matias e com a orientação da Rafaela Paiva, sobre avaliação toxicológica de contaminantes de preocupação emergente sobre o microcrustáceo Daphnia macro. A estrutura do trabalho foi realizada da seguinte forma: introdução, objetivos, metodologias, resultados de discussões, conclusão e agradecimentos. Nos últimos anos, diversos contaminantes de preocupação emergentes, como fármacos, pesticidas, hormônios, microplásticos e as drogas ilícitas, vêm sendo detectados em ambientes aquáticos, mesmo em baixas concentrações. Esses compostos possuem uma persistência, bioatividade e toxicidade, podendo gerar impactos ecológicos em diferentes níveis tróficos. Contudo, ainda são pouco monitorados, o que dificulta avaliar o risco real em um meio ambiente. Dentro desse contexto, a cocaína, foco deste estudo, merece mais atenção. A produção global, em 2022, já chegou a 2.757 toneladas, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. No Brasil, é uma rota estratégica de tráfico, mas também, aqui dentro do país, apresenta alto consumo interno, cerca de 11,4 milhões de usuários, de acordo com dados da Unifesp. E, no ambiente, já foi detectado a cocaína e o seu metabólito em amostras de água, sedimentos e organismos aquáticos, como crustáceos e peixes, na Lagoa da Conceição. E essas fontes podem variar. Geralmente são de efluentes domésticos não tratados, descartes urbanos inadequados, uso recreativos em áreas costeiras e até mesmo o tráfico de drogas. Nesse slide, eu trouxe alguns artigos que foram utilizados no meu relatório. Reparem bem as concentrações testadas, que variam entre 50 nanogramas a 2 miligramas, que é o equivalente a 2.000 nanogramas. E em cada um desses artigos houve efeitos distintos nos organismos testados com essas determinadas concentrações. Então, como objetivo, é avaliar o potencial toxicológico dos contaminantes de preocupação emergente através da classe das drogas ilícitas, utilizando a cocaína em concentrações ambientalmente relevantes em exposição ao microcrustáceo Daphnia magna. Na metodologia, primeiramente, vamos abordar então sobre os organismos utilizados, que foi o microcrustáceo Daphnia magna, que é um crustáceo de água doce, que é mundialmente usado como bioindicador de qualidade de água, organismo teste utilizado em testes agudos e crônicos também, que apresenta uma alta acessibilidade. Sobre o cultivo e as normas, o cultivo dos organismos foi realizado no Laboratório de Toxicologia Ambiental, LabTox. Para também o cultivo foi seguido as normativas da BNT, NBR e o meio ISO, seguindo a temperatura devida e o fotoperíodo devido. O cultivo do alimento dos organismos foi seguido as mesmas normas. A substância teste foi utilizada padrão de cocaína diluída em acetonitrila. Os testes agudos foram utilizados 10 concentrações, com o controle positivo e o negativo, sendo o controle positivo só o meio ISO com acetonitrila, o controle negativo só o meio ISO, e as concentrações foram utilizadas a 2.000 até 20.000 nanogramas por litro. E as leituras foram realizadas a cada 24 horas, num período de 48 horas. Sobre a frequência cardíaca, que também foi elaborada. Após as 48 horas de exposição ao contaminante, foi avaliada a frequência cardíaca. 5 indivíduos de cada concentração foram analisados com microscópio, Oppions BX40 com câmera acoplada, fornecido pelo Lima, e os organismos foram aclimatados por 3 minutos e gravados por 15 segundos. Os vídeos foram processados no software Kinovea, reduzidos para 15,19% da sua velocidade original, possibilitando a contagem manual. Sobre os resultados das discussões, os testes agudos não houve imobilidade significativa, impossibilitando calcular o IC50 em 48 horas. Contudo, isso não significa ausência de efeitos. Surgiram sim respostas subletais nos organismos, que no nosso caso foi a frequência cardíaca. Foi determinado a concentração de efeito não observada, que foi em 4.000 nanogramas por litro, e também foi identificado a concentração de efeito observado, que foi em 6.000 nanogramas por litro. Entre 6.000 a 18.000 nanogramas por litro, foi observado também um aumento significativo na frequência cardíaca, chegando ao pico em 471 batimentos por minuto em 10.000 nanogramas por litro. Esses resultados indicam que a cocaína, mesmo sem causar uma mortalidade, pode induzir um estresse fisiológico nos organismos testes. A conclusão, então, a cocaína não causou imobilidade na Daphnia magna, mas provocou efeitos subletais, como o aumento da frequência cardíaca. Isso evidencia que os contaminantes emergentes, como drogas ilícitas, podem afetar os organismos aquáticos de forma invisível, mas prejudicial. O estudo reforça a importância também dos biomarcadores sensíveis, como a frequência cardíaca, para avaliar os riscos ambientais. Por fim, a presença da cocaína em ambientes aquáticos mostra a necessidade urgente de monitoramento contínuo e de políticas públicas de controle.
Então, agradeço à UFSC, ao LabTalks e ao Lima, ao CNPq, por essa oportunidade de iniciação científica.